Sejam bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E no vídeo de hoje eu quero aqui trazer para vocês quero falar com vocês sobre os espíritos, né? Dentro da doutrina espírita, que é o que eu venho trabalhando nos últimos vídeos, né? Com esse vídeo será o sexto vídeo, na verdade. O sexto vídeo eu fiz uma abordagem aí, se você for ver, sobre o centro espírita. E aí, se você não tem contato, nunca teve contato com o espiritismo kardecista, então você vai ter mais ou menos uma noção nesse vídeo de como é uma reunião espírita, né? E aí eu descrevi como funciona. Depois eu falei um pouco sobre a reencarnação, né? Como se dá o que é a reencarnação, na verdade, né? E o processo. Falei sobre a mediunidade, falei sobre os médiuns, e tem um vídeo muito legal, que foi o último vídeo da sériezinha, onde eu falei sobre as obras doutrinárias do espiritismo, né? A base da doutrina espírita. Falei sobre cada um dos livros e apresentei, fiz uma sinopse, né? Uma síntese de cada livro e o que cada livro faz, sobre o que cada livro fala. Hoje nós vamos falar sobre os espíritos, e aí nós vamos aprofundar um pouquinho sobre os espíritos, né? Não de uma forma muito abrangente, para que o vídeo não fique tão grande. E depois eu vou dar uma indicação para vocês, vou fazer uma indicação de dois filmes, voltados para o espiritismo, e um bastante conhecido, inclusive. Vou trazer um pouquinho dos detalhes sobre ambos os filmes, ou pelo menos a ideia da abordagem espírita dentro desses filmes, que estão hoje, os filmes espíritas, eles estão hoje, são vários filmes que estão sendo gravados, né, que estão sendo produzidos, várias obras voltado para o espiritismo. Talvez você que não é espírita não consiga enxergar nesses filmes o espiritismo. No entanto, esses filmes têm sido voltados para o espiritismo, não poucos, né? Um dos clássicos brasileiro é o Nosso Lar, que aborda um livro escrito por Chico Xavier, né? Psicografado, trazido através dos espíritos, que eu até recomendei esse livro no vídeo passado para que você adquira. Mas vamos entender um pouco agora sobre os espíritos, né? Na doutrina espírita kardecista, de forma descritiva e não apologética. Então eu não vou rebater, eu vou apenas apresentar o que é que o espiritismo crê com referência aos espíritos. Para começarmos, primeiro nós devemos trazer o seguinte questionamento: o que são os espíritos, né? Eu acho que começar com essa pergunta, já que vamos falar sobre os espíritos, né, é interessante. Então, o que são os espíritos de acordo com o espiritismo kardecista, né? Eles são seres inteligentes da criação, né? Esses espíritos, eles povoam o universo, né? Constituindo assim uma parte do mundo, né? Conhecido como o mundo dos espíritos, né? E preexistem e sobrevivem a tudo, né? Então os espíritos sempre ele tem a sua continuidade, né? Então poderíamos dizer que são almas, né? Do que viveram das pessoas que viveram aqui na Terra, né? Ou nas outras esferas. A gente ainda vai falar da ideia dos mundos, né? E você vai entender mais ou menos isso aqui, né? As outras esferas. Então, entendendo o que são os espíritos, né? O que não são os espíritos? Primeiro nós tivemos uma noção do que são os espíritos. E agora o que não são os espíritos, né?
As pessoas muitas vezes colocam como seres abstratos, vagos, né? Indefinidos, demônios, né? São os demônios que assolam, que ficam perturbando, né? Então, para o espiritismo, ele não acredita nisso, né? Os espíritas, eles veem os espíritos como seres reais, né? Que têm a sua individualidade, uma forma determinada e que são semelhantes aos seres humanos, somente vivem num outro mundo, no sentido assim, não vive no corpo encarnado, né? Mas se fosse para um entendimento um entendimento melhor, os espíritos, né, eles devem ser vistos como a nossa realidade após a morte. Então, após a morte, na doutrina espírita, as pessoas deixam o seu corpo e se tornam, no caso, um espírito, né, numa outra esfera, numa outra dimensão, né? E aí a questão é o seguinte: onde se encontram os espíritos, né? Onde é que os espíritos, onde é que se pode encontrar os espíritos? E aí, os espíritos, de acordo com o espiritismo, ele pode ser encontrado por toda parte no espaço. Em toda parte, os espíritos eles se encontram. Inclusive, você que está assistindo, de acordo com a doutrina espírita, né? Ele pode estar aí agora do seu lado aí. Olha aí do lado aí, talvez tenha um espírito aí ao seu lado, né? Ou sentado, se você estiver aí, sentado perto de você ou em pé, né? Então, é assim que os espíritas kardecistas, eles entendem, né? Que pode estar em qualquer lugar, né? Inclusive, eles podem estar aí observando você, né? Como talvez até cotovelando você de uma forma contínua, aquelas coisas que as pessoas... eu ouvi uma voz, ou eu trabalhei com uma menina, Joyce, né? Que ela caso eu não esteja enganado, ela é da Umbanda, né? E aí a Joyce, ela via, né? Ela via os espíritos, né? E os espíritos conversavam com ela. Então, assim, às vezes até o pessoal brincava com ela lá, né? No meu local, lá onde eu trabalhava. O Giovanni dizia também que estava vendo um espírito, né? Eu também estou vendo um espírito. Então, assim, isso é bem interessante. Até mesmo assim, a ideia de que a ideia dos espíritos, existirem níveis de espíritos, né? Espíritos bons, espíritos ruins, né? Evoluídos, menos evoluídos, ignorantes, na verdade seria a palavra correta, né? Então, que influenciam, inclusive, as pessoas, né? No cotidiano, por eles se encontrarem em todo lugar. Isso, no caso, de acordo com o espiritismo kardecista, né? Inclusive, dando uma cotovelada ou um vulto, alguma coisa assim, na compreensão espírita, pode ser um espírito, né? E aí vem a questão. Nós entendemos que eles se encontram em toda parte. E aí vem a outra pergunta, né? Como que os espíritos eles atuam, né? Como os espíritos então atuam? Sobre a matéria, né? Os encarnados, né? Você é um futuro espírito desencarnado quando vier a morrer, né? Então eles atuam sobre a matéria, eles atuam sobre o pensamento, né? Trazendo mensagem, os médiuns que tem, né? O médium intermediador entre os encarnados e os desencarnados, eles têm exatamente eles fazem essa comunicação, né? E aí recebem as mensagens que os espíritos eles trazem, né? Então os espíritos eles atuam e são considerados como uma potência da natureza, né? De acordo com o espiritismo, inclusive um instrumento, né? Que Deus se vale, né? Para realizar a sua providência, né? Os seus planos, poderíamos dizer assim, né? Então é assim que eles atuam. E aí é preciso entender, com relação aos espíritos, que cada um é um. Ixi, o que
que eu tô querendo, o que você está querendo dizer com isso? Cada espírito é um. Eu quero dizer que cada espírito é uma unidade indivisível, né? Esse espírito não tem fim, né? E eles têm uma característica, digamos, né? Que eles passam através de tudo, né? Paredes, né? Eles não estão presos à matéria, poderíamos dizer assim. Eles não ficam presos à matéria. Então os espíritos, de acordo com o espiritismo, eles atravessam inclusive o ar, as águas, o fogo, né? Nada disso pode impedir o espírito de passar, né? de chegar ou de realizar aquilo que eles quiserem realizar, né? Ou chegar, podemos dizer assim. Um filme, vou trazer agora 2 filmes antes da gente finalizar o vídeo, né? Eu acho que já ficou mais ou menos entendido o que são os espíritos, como atuam, todo esse resumão aqui, toda essa ideia para você, né? Para você compreender como é que o espiritismo acredita, né? E nesse caso aqui os espíritos, quem são esses espíritos, né? E aí eu trouxe aqui um filme para recomendo você assistir o filme Nosso Lar, né? Já falei no princípio, mas estou falando novamente. Eu não sei se tem na Netflix, talvez no YouTube você encontre. O nome do filme se chama Nosso Lar. Você vai ver a evolução dos espíritos. Nesse filme você vai ter uma noção melhor, né? Do que eu estou falando aqui. Um filme que eu quero trazer aqui é o Ghost, do Outro Lado da Vida, né? E nesse filme você vai ver que é um romance, né? E eu não quero nem trazer a história do filme, eu quero trazer a parte mais da doutrina espírita no filme, né? O filme ele vai abordar a imortalidade da alma, né? Do espírito, que ele sobrevive à morte, né? E também no filme você vai ver a continuidade do amor, que o amor não se acaba, né? Dentro do filme, né? E aí você vai ver as percepções dos espíritos, né? Como os espíritos veem esse desencarno, né? A sensação, as sensações depois da morte, né? Você também vai ver. E o que é o objetivo aqui para a doutrina espírita? A comunicação mediúnica. Tem até uma parte do filme que o ator e a atriz fazem ali, tá fazendo ali um jarro e ele tá atrás, né? E como se estivesse pegando na mão dela, né? Uma forma ali da comunicação a partir do espiritismo de forma mediúnica. Então, recomendo que você assista, leve os princípios que eu trouxe aqui no vídeo, desse filme, e tenta entender a partir da concepção do espiritismo o filme, né? Outro filme que eu quero aqui trazer para vocês, né? Se chama Os Outros, né? E a parte que interessa, que é a parte voltada para o espiritismo, vai abordar a incredulidade da sobrevivência do espírito depois da morte. Então você vai ver isso, né? A incredulidade da sobrevivência, né, do espírito depois da morte, né, e que se perdura para o outro lado da vida, né, no caso o desencarno, né. O filme Nosso Lar vai abordar bem, assim, vai trazer uma compreensão bem legal, assim, dos mundos do outro mundo, né, ou da outra dimensão, né. Bem legal assim, eu recomendo muito você assistir o filme Nosso Lar. Você vai ter mais ou menos uma noção do espiritismo e aí você volta para o canal, no caso, e vai na playlist Espiritismo e aí você vai se apropriando de cada termo e entendendo melhor o espiritismo. Isso você que não é, no caso, espírita, né? Pressupondo que você seja espírita, então aqui está sendo só uma revisão para você daquilo que você já acredita, né? Então, assim, não
não tem um acréscimo grande, também porque você que é espírita, você estuda, né? No centro espírita, através das reuniões, você participa lá e tem estudado as obras, o Pentateuco, o Pentateuco kardeciano, né? As obras psicografadas por Kardec. Então acredito que você já tem um nível mais avançado. Enfim, pessoal, é isso, né? A gente vai, no próximo vídeo eu vou falar sobre a alma, de acordo com o Espiritismo. Mas, no entanto, eu recomendo, peço a você, no caso, né, que se inscreva no canal, curta o vídeo, né, faça algum comentário. Se você conseguir assistir o vídeo, depois voltar aqui, os filmes que eu citei, voltar aqui e fazer algum comentário, algum acréscimo, isso é válido, né? Como também, se você quiser deixar aqui uma sugestão dentro da proposta do Espiritismo ou de alguma outra religião, algo que você gostaria de saber, deixa aí que a gente tenta produzir um material para trazer respostas para os seus questionamentos, né? Também aqui eu quero aqui pedir para que, mesmo que você creia em outra coisa, né, que a sua fé seja uma fé diferente da fé espírita, né? Como no meu caso, eu sou cristão, né? Cristão protestante, né? Reformado, convivo dentro da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, né? Então, assim, você que é cristão deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas tenho procurado conviver, né? Para aprender, eu tenho que fazer pesquisa de campo como um futuro cientista da religião, né? No último ano de faculdade. Então eu tenho que ir ao local, entender como funciona, né? Porque é isso que eu vou ensinar na sala de aula. E não pode ser de forma pejorativa, porque a ideia é que a religião que haja uma convivência pacífica, né? Tem um autor até diz que só haverá paz na Terra quando houver paz entre as religiões. E a ciência da religião tem essa proposta de pacificar as religiões, né? Promovendo esse diálogo interreligioso, né? Um diálogo entre as religiões e partindo do princípio do respeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né? Você que já está aqui no canal há mais tempo e você que está chegando agora, espero que você veja os outros vídeos das outras religiões também e deixa aí a sua observação, né? É válido para mim, contribui com a minha compreensão do que eu estou produzindo aqui no canal. Então é isso e até o próximo vídeo.